3, 2, 1, bora gravar, hein? Vou trazer detalhes e bastidores do São Paulo em relação à zaga. O Antressoldi não fica, né? Já foi embora para o Sassuolo, vai embora para o Sassuolo. O contrato venceu no dia 30 de junho. São Paulo não conseguiu reempréstimo. Eu quero trazer todos os detalhes para vocês, inclusive trazer um avanço em relação ao Alan Franco, a renovação do argentino da zaga do Tricolor. E vou falar também da venda do Gerson para o Zenit, martelo batido, e o jogador vai para a Rússia, vai para o futebol russo. Claro, tinha ali a questão do Cristiano Ronaldo, né, do Al Nassr de olho no jogador do Flamengo e da seleção brasileira, mas os russos pagaram a multa hoje e o Gerson vai embora para o futebol russo. Eu quero trazer detalhes e bastidores também para vocês, mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos, todos os dias tem muita informação, mundo da bola para vocês, mercado cada vez mais ficando aquecido para vocês. E tem também o cupom da Centauro, olha aí o Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro, QR Code na tela, link na descrição do vídeo, beleza? Vamos começar falando sobre o tricolor paulista, né, que Juan Antressoldi não vai ter essa coisa do reempréstimo com o Sassuolo, dia 30, mais conhecido como ontem, tô gravando esse vídeo é do dia 1º de julho, não teve o reempréstimo, né? O jogador não conseguiu, a diretoria de São Paulo não conseguiu convencer o Sassuolo desse reempréstimo, algo que estava ali sendo negociado. O jogador ainda tem uma questão de uma cirurgia para fazer no joelho, não se sabe ainda ao certo que tipo de cirurgia e o tempo de recuperação, e o São Paulo que passa por dificuldades financeiras, via num reempréstimo uma possibilidade já de um jogador que estava dentro do orçamento, né? Já tinha um salário ali sendo pago, e aí o reempréstimo seria gratuito, sem você ter que pagar nada agora, e pagaria o jogador a partir de 2026 num contrato definitivo, né? Então o São Paulo via que seria uma manutenção de um jogador que já estava no elenco. E aí fica aquela coisa, será que vai ao mercado para buscar mais um zagueiro? E só um parênteses importante, que é o Alan Franco, é um jogador que que está renovando seu contrato e que deve acontecer a renovação de contrato. Isso já antes da volta do São Paulo para o Campeonato Paulista, que é o jogo contra o Flamengo, né, no dia 12. Então, São Paulo deve já acertar a renovação antes da volta nas atividades do futebol, nesse período de intertemporada. Avançaram as conversas, as questões financeiras estão sendo resolvidas, principalmente as questões financeiras com os seus representantes lá quando o Alan Franco chegou no São Paulo. Mas voltando à questão do Antressoldi que não fica mais, agora, né, tem a questão que é importante a gente citar, que o São Paulo tem 5 zagueiros, né? Tinha 5 zagueiros, melhor dizendo, agora tem 4 zagueiros. Vamos lá, tem Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Sabino. Então são 4 zagueiros, você vai usar 3 zagueiros? Então, assim, uma possibilidade que ainda não foi conversada, ainda não foi ventilada, mas ela está sendo pensada, né, por algumas pessoas do São Paulo, que é o Enzo Dias, que é lateral esquerdo, jogar como terceiro homem de defesa ali na questão da defesa. O Enzo Dias ser um jogador que atue como terceiro homem de defesa. É uma ideia. O que eu posso trazer aqui para vocês de informação é que, assim, foram até agora 4 treinos do Crespo com os jogadores no campo. Então o Crespo, com a diretoria, ainda não conversaram sobre reforços. Ele está na base da análise dos jogadores, análise do que esse jogador pode te entregar, o que esse jogador pode fazer mais de uma função. Então tudo isso está sendo analisado ainda antes do São Paulo ir de fato ao mercado e atacar em nomes. O que tem é muita sondagem, observação, olhar o que a análise de desempenho e mercado entrega, né, para os dirigentes olharem, verem possibilidades, sondagens. Então, por enquanto, não tem nenhum nome sendo negociado ou sendo ventilado dentro ou nos bastidores da Barra Funda. O Crespo, obviamente, gostaria de contar com um reforço, um jogador de ponta, um jogador, né, de velocidade, um meio-campista, um centro-campista que possa dar criatividade, e essa questão do zagueiro vai ser um tema que vai ser discutido certamente com o treinador e também com os dirigentes. O Paulo deve ir sim ao mercado para buscar mais um zagueiro, mas isso não é um martelo que está batido agora. Isso vai ser conversado nesse período aí pós, né, intertemporada,
até a abertura da janela, que é dia 10, e aí logo São Paulo começa a jogar no dia 12, volta a jogar contra o Flamengo pelo Brasileirão, e aí tem Copa do Brasil, enfim, todas as competições que o São Paulo vai disputar. Certo? Vou falar agora do Gerson rapidinho para vocês. Vendido, 160 milhões. Multa rescisória paga pelo Zenit hoje pela manhã. O Zenit, que ontem já tinha dado um aval para pagar essa multa, já tinha dado um aviso, melhor dizendo, que iria pagar essa multa rescisória ao Flamengo. Tinha o Al Nassr do Cristiano Ronaldo que queria o Gerson, né? O Jorge Jesus, técnico que conhece muito bem o Flamengo, agora assume o Al Nassr, vai trabalhar junto com o Cristiano, seu conterrâneo português, e tinha indicado a contratação do Gerson. Mas o Gerson acabou sendo muito cumprindo, né, a palavra que tinha com os russos, já tinha um acerto verbal antes de ir para o Mundial com o Flamengo, então ele acerta essa ida para o Zenit, 25 milhões de euros, 160 milhões de reais, o Gerson dá adeus ao Flamengo, não veste mais a camisa do Flamengo, agora vai para o Zenit da Rússia. Bom negócio? Vai se manter na seleção brasileira? Vai se manter em alto nível, como ele teve uma grande atuação nesse Mundial de Clubes? Fica uma grande incógnita, porque a gente não sabe, já que para quem não sabe, a Rússia é um país que está em guerra, está banido das grandes competições, joga só a competição nacional, então fica difícil você pensar em grandes jogos, né, no grande nível de competitividade, ainda mais um jogador como o Gerson, que está num grande momento, numa grande fase, titular da seleção brasileira. Mas o Carlo Ancelotti já tinha dado a entrevista falando que dependia muito mais do jogador do que propriamente da liga que ele estivesse disputando. Vamos aguardar para ver, mas fato é que Gerson não veste mais a camisa do Flamengo. Deixe seus comentários aqui, não esquece de se inscrever no canal. Se inscreve, ativa as notificações, deixa o like.